nós cremos até o último segundo. Sim. Até o último segundo que Deus pode fazer o milagre. E a palavra que me fortalecia muito, eu na época eu não estudava a Bíblia, eu ia na igreja, ouvia a palavra e vinha para casa e só ia pegar a Bíblia no outro domingo de ir para a igreja, ou no outro dia da semana de ir para a igreja, né? A gente não tinha muito conhecimento, mas o Senhor não me abandonou. E quando eu lembro do versículo que uma irmã foi lá orar e falou para mim, né, leu o versículo, que aquele versículo veio assim, me encheu de fé. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, era muito difícil ali, eu estava distante da minha casa, na época não tinha asfalto. Para chegar na cidade de Maringá hoje, com 1h30 você chega, mas antigamente era quase o dia. Era muito difícil para a gente chegar, e longe das minhas filhas, longe de todo mundo. Minha mãe tinha ganhado neném no dia que eu fui, meu irmão, né? Ela não podia ajudar a cuidar das minhas filhas, mas Deus preparou gente para cuidar. E assim, Deus esteve comigo todos os dias. O Senhor se manifestou na minha vida de uma forma assim que eu falo assim, eu amei Maringá. Mesmo naquela luta tão grande, eu amei Maringá, porque Deus preparou ali para mim coisas que só Ele pode preparar. E eu fiquei na casa de uns irmãos da igreja, eram 3 irmãos, que eu falava assim, gente, aqui é um pedacinho do céu. Eu estou dentro de um pedacinho do céu aqui, muito aconchegante, sabe? Que E Deus lindo. preparou tudo para mim, Eneida, tudo, sabe? Ali, é, o pessoal tinha um vice-reitor da universidade, ele era da Igreja Batista, eles faziam almoço, eles levavam tanta comida lá para mim, dia de domingo, quando tinha festa, e tanta gente me levava o suprimento ali de tudo, sabe? Eu não tinha dinheiro nem para comprar passe de circular, e na época era aquelas cartelas, né, assim, de papel, eu ganhava de monte aquilo lá. Então, e o carinho que a gente recebia dos irmãos de fora, sabe? Um dia o É, patrão do meu esposo foi lá e a hora que ele chegou lá, ele falou assim: Nossa, Zé, eu vou falar para você, os evangélicos é extraordinário. O que eu vejo aqui hoje é testemunho. O povo ama vocês, o povo evangélico é cuidadoso, sabe? Então, era coisa assim que o que Deus faz é fantástico, né? O que ele é faz é... verdade. E eu falo para o Olha, meu irmão, ontem ele ligou para mim, conversou comigo, sorrindo, ele é de alto astral, meu irmão também, né? Eu falei para ele, irmão, Senhor está aí com você, porque antes dele, no domingo à noite, o pastor chamou ele lá na frente, né, para orar por ele, porque ele ia passar pela cirurgia, e ele saiu de lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ele saiu de lá, sabe? Isso foi assim, todo mundo chorou de ver a fé, aonde estava a fé que ele estava depositando, né? E com amém. certeza Deus está lá com ele, ele já saiu da UTI, ainda não conseguiu comer, porque os remédios muito fortes mexem com o estômago, mas eu tenho certeza, sabe, Neide, meu irmão, é um milagre que o povo está acompanhando esse milagre do meu irmão. Glória Tenho a Deus. certeza. Glória a Deus. Irmã Luzia, quando ele receber alta, as pessoas vão poder olhar para ele e ele vai testificar que realmente É, Deus existe para ter tirado exatamente. ele do hospital. Ontem eu passei o dia, já Regina, a Regina colocou aqui para gravar após os testemunhos, a gente gosta de gravar desde o início, sabe? Porque esses testemunhos edificam tanto a nossa fé. É, Verdade. ontem eu passei o dia, eu fui para, a Bárbara falou que sentiu a minha falta, nós fomos ontem para uma trilha chamada Chapada Imperial. Não sei se vocês conhecem Ah, aqui pertinho. não. Fomos um grupo de 9 mulheres. Foram eu, a Mari, a Sandra, que é do discipulado, nós fomos para uma trilha, Luzia.
E aí fomos para a cachoeira, foi um dia lindo, maravilhoso, foi muito bom. A natureza, ela manifesta a existência de Deus, né? Quando você sai assim, você vê tanta arara que tinha lá, aquela arara azul do filme Rio, tanta, 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 gente, você olha aquela beleza da natureza, aquelas cachoeiras, não tem como você olhar aquilo dali e dizer que não existe Deus. O salmista, ele vai falando que a natureza, ela revela a existência de Deus. E voltando ao testemunho da irmã Luzia, se você tá, ontem eu cheguei, lá não tinha internet, então eu passei o dia sem contato, e quando eu fui chegar em casa já era 10 para as 10 da noite, celular descarregado, então hoje que eu estou acompanhando aqui o grupo, e eu vi que a Isabel pediu oração para a mãe dela, Cecília, que está entubada. Quando a gente tem um ente querido no hospital, e eu quero dizer, se você tem alguém no hospital, ou que está passando por um tratamento de longo tempo, né? Existem tratamentos que fica assim, o Rafael ficou 2 meses na UTI, entubado e tudo. Às vezes a gente vai ali desfalecendo, a gente vai olhando aquele diagnóstico que os médicos vão dizendo, e você vai falando aqui, realmente aqui não tem como. E eu quero dizer para você, não desista. Deus, ele é um Deus do impossível. E quando Deus realiza o milagre, é para dizer, e é isso mesmo. Sabe o que eu fico pensando? Deus, ele realmente, ele deixa aquela condição assim, para dizer assim, é só o impossível. Quando você chega naquele ponto que você olha e fala, não, para restaurar aqui esse casamento, só Deus. Para ter essa cura aqui, só Deus. Esse é o melhor momento. E eu quero dizer que Deus, ele é especialista em agir nessa situação quando eu e você reconhece que é só Deus. Sabe por quê? Porque ainda quando a gente fica indo na força do nosso braço, dando o nosso jeitinho, aí o milagre acontece para a gente não pensar assim, eu que dei uma ajudinha para Deus, eu que fui lá e dei um empurrão para Deus. Então, eu sempre tenho essa certeza que Deus, ele deixa chegar no ponto que é só Ele, para eu e você reconhecer que o milagre vem dele, não vem de mim, não vem de você, a restauração do casamento vai vir de Deus, o milagre na minha vida e na sua vida vai vir dele. Nunca olhe, lá no livro de Crônicas fala assim, ó, nunca olhe, né, se tratando de finanças, que é o que eu trabalho, nunca olhe para tudo que você tem, né, sua casa, seu carro, seus bens, a roupa que você está vestida e pensa assim, fui eu que trabalhei, foram muitos anos eu trabalhando, eu que conquistei, foi o meu suor. Não tem umas pessoas que falam assim, tudo fui eu? E aí no livro de Crônicas fala assim, não olhe para tudo que você tem, para tudo que você conquistou e diga que fui eu, que foi você. Sabe por quê? Porque riqueza e honra vem de Deus. Reconheça Deus, não olhe para tudo que você tem e pense, fui eu, foi meu marido trabalhou demais. Irmã, se não fosse Deus na minha vida e na sua vida, essa caneta que você tem aí não teria chegado nas suas mãos, porque tudo vem dele. Nós lemos aqui, acho que foi antes de ontem, sem mim nada podemos fazer. Então não deixe o orgulho, a autossatisfação pessoal achar que foi você. Não deixe, porque sem Deus, nada do que você tem, você teria. Reconheça Ele em tudo na sua vida. E, para finalizar essa parte de testemunhos, se você está como a Isabel, com a mãe no hospital, como a irmã Luzia, que está com o irmão, e o outro é sobrinho, né, irmã Luzia? Como a irmã Regina, que também está lutando na área da saúde, saiba que Deus, ele é especialista em fazer milagres, em ir aonde nós não conseguimos ir. E sabe, quando o milagre acontecer, não deixa de contar o milagre, não deixa de testemunhar, porque quando a gente testemunha, a gente quer que as pessoas vejam o que Deus é capaz de fazer. Contar testemunho é gerar um altar, é gerar um memorial e dizer, Deus pode fazer de novo. Se ele fez na vida da irmã Luzia, olha para você ver, quem entrou depois não pegou. O marido da irmã Luzia, eles chegaram a comprar o caixão para ele. Tem noção?
O diagnóstico é o quê? Vai morrer, já vamos preparar o caixão. E hoje ele está. Irmã Luzia, vocês são casados há quanto tempo? Há 52 anos, Eneida. Há 52 anos. 52 anos. Eles E tinham ido olha, chão, e depois disso eu já tenho mais uma filha que Deus me deu com 2 netos maravilhosos. gente, isso edifica tanto a nossa fé. Então, nós que cremos em Deus, a gente não vive do que o nosso olhar consegue alcançar. Às vezes, o que você olha hoje é como aquele vale de ossos secos. Eneida, eu olho para o meu casamento, é um vale de ossos secos. Eu olho para as minhas finanças, é um vale de ossos secos. Mas não desista de declarar, de profetizar, porque enquanto a gente confia na existência de Deus, o milagre, ele vai acontecer. E nós somos um povo que a gente acredita contra aquilo que os nossos olhos veem. Porque a gente não vive do que os nossos olhos veem, a gente vive pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, dos fatos que a gente não está vendo. Então, nessa manhã, não desista de acreditar, não desista de confiar. Eu não sei se a Isabel está aí, que ela pediu oração ontem no grupo. Isabel, não desista de acreditar, pois para Deus não existe nada impossível. Quantos milagres na Bíblia que era impossível de acontecer? Lembra aí, qual o milagre que você... Eneida, o homem da mão ressequida. O cego, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Gente, todos os milagres da Bíblia era impossível de acontecer. E eu Lázaro, tenho certeza, Lázaro, né, irmã Luzia, Lázaro, e eu tenho certeza que você aí, na sua história de fé, de jornada de fé, tem um milagre que você fala, naquela época era impossível isso acontecer, e Deus fez. Então, sempre que você tiver algo para compartilhar, um testemunho, não fique calada. Nós entramos aqui sempre esses 10 minutos e eu sei que aqui Deus faz grandes coisas na vida de vocês e venha para você compartilhar. Quando você compartilha um testemunho como esse da irmã Luzia, você aumenta a nossa fé, você gera esperança, você aumenta a nossa expectativa. Então, não fique calada com aquilo que Deus já fez na sua vida. Aonde você for, que tiver oportunidade, compartilha. Porque isso vai edificar a fé de outras pessoas. Né, bênção irmã Luzia? compartilhada é bênção multiplicada. De novo, irmã Luzia, fala. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Tá vendo? Então, compartilha para multiplicar, né, irmã Luzia? Então, vamos começar. Vou aproveitar que nós já estávamos aqui conversando, eu e a irmã Luzia e vocês. Vou pedir para a irmã Luzia orar. Vamos orar, irmã Luzia, por favor, nessa manhã? Amém. Senhor, é com o coração cheio de gratidão, Pai, que nós estamos mais uma manhã de domingo aqui, hoje, dia 27, Pai, um domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, e a tua palavra diz: esse é o dia que o Senhor fez para que regozijemos nele. Nos faça regozijar nele, Pai, independentemente da circunstância em que estamos vivendo. Nós somos seres humanos e às vezes nos abatemos quando vemos alguém doente, alguém que o médico dá um diagnóstico muito difícil para a gente entender, ouvir e entender, Pai. Mas lá no nosso interior, nós temos a paz que excede todo entendimento. E é ela que, através do teu Santo Espírito, nos faz, Pai, erguer a cabeça e olhar para os montes e dizer, como Davi dizia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, te louvamos por essas palavras tão poderosas, Pai, que elas entram em nós como uma bomba para dar força, para dar coragem, para que a gente olhe para o Senhor e confie, Pai. Como Jeremias dizia: traga à minha lembrança aquilo que me traz esperança.
Se a gente ficar olhando circunstância, Pai, nós não vamos ter esperança, mas nós precisamos olhar, Pai, a tua palavra que é fiel e verdadeira e ver tudo que Jesus já fez aqui na terra, como Lázaro, que foi ressuscitado, já havia 4 dias. Para o ser humano, aquilo era coisa muito impossível. Até a irmã dele disse: Senhor, é impossível, já cheira mal. Mas o Senhor traz vida onde não tem. O Senhor traz cura onde precisa, Pai. Ah, Senhor, renova as nossas forças, assim como as suas misericórdias se renova cada amanhecer sobre as nossas vidas, e são elas a causa de não sermos consumidos, Pai. Nós te pedimos, renova as nossas forças como a da águia, como nós já fizemos até a mentoria com a pastora Leia, que essa força venha ser renovada na tua palavra, na nossa fé, em nome de Jesus, Pai. Cada mulher que tem aí, que já pediu oração para sua mãe, para os seus entes queridos, assim como eu preciso ainda de oração para o meu sobrinho, para o meu irmão. Meu irmão tem mais uma etapa, que é tirar o câncer da bexiga. Senhor, tudo isso está nas tuas mãos. O Senhor que tudo pode, tudo sabe, tudo vê, está nessa mão poderosa, Pai, que os médicos não podem fazer nada sem ti, mas o Senhor, um toque seu, o Senhor resolve tudo sem mesmo ajuda médica, Pai. E nós confiamos que essas pessoas que estão aí pedindo oração, Deus, assim como eu peço, esteja sendo fortalecida pela tua santa e bendita palavra, e que não deixe de olhar para o Senhor, porque nessa hora nós enfraquecemos, porque olhamos a circunstância, que às vezes é tão terrível, Pai, é tão dolorosa, mas quando olhamos para o Senhor, como nós vimos ontem, Pai, nós vamos ter paz em meio à guerra. Eu te louvo por tudo e te agradeço, Pai. Continue nos dando essa força. E que agora, ao alimentarmos dessa palavra que nós vamos nos alimentar agora, Pai, nós possamos ser mais robustecidas para enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar, que são os testes para que nós possamos chegar ao nosso destino. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, irmã Luzia. Enquanto a irmã Luzia estava orando, o Espírito Santo falou no meu coração. Lembra delas, que a força que elas precisam não está dentro de você, ela vem de Deus. E o Espírito Santo falou, nessa manhã, existem muitas que estão fracas. E eu lembrei daquele versículo que o salmista fala, é ele que renova as nossas forças como a de um boi selvagem. E a Dijane, acha aquele versículo aí, por favor? Diga o fraco, eu sou forte. Então, se você hoje, nessa manhã, está se sentindo fraca pelas lutas, sabe assim, aquele soldado que está com as forças se esvaindo, diga o fraco, eu sou forte. Então, em Deus, as suas forças são renovadas. É Ele que te dá força. Olha, esses dias, obrigada, irmã Luzia, muito obrigada. A pastora Leia está de atestado, e hoje é o último dia que ela fica sem estar aqui conosco, e esses dias vocês conheceram a Luana, ontem conheceram a irmã Dijane, né, Dijane? Falou sobre ceia, e hoje vocês vão ter a honra de conhecer melhor a Mari. A Mari hoje vai trazer a nossa palavra, né, Mari? Antes de passar a palavra para você, hoje o título é Governando na Esfera do Invisível. E a passagem, ela está no livro de Efésios. Ó, a Dijane achou a passagem. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Joel, capítulo 3, versículo 10. Irmã Luzia, a senhora é forte. A senhora vai passar por esse processo aí, vai sair do outro lado, vai estar com o seu irmão contando testemunho, tá bom? Então, diga o fraco, eu sou forte. E a passagem de hoje é Efésios 10. Aliás, Efésios 6, os versículos de 10 a 20. Eu já vou fazer a leitura de Efésios e depois a gente já faz a leitura
do texto bíblico. Diz assim: o título aqui na minha Bíblia, a mensagem, é Lutando até o Final. Lutando até o final. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparadas. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. No fim da batalha, eu e você vamos permanecer de pé. Verdade, justiça, paz, salvação e fé são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vou ler de novo. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo. E com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha cair ou vacilar. Também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha a coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos, a mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Que lindo essa versão, a mensagem. Então, nós vamos precisar dessas armas. A Rita colocou em outra versão: diga ao fraco, sou um guerreiro. Irmãs, então, ó, essa provação aí que você está passando não é para você padecer e nem morrer. É para você permanecer de pé, lutar, guerrear e depois ir compartilhar o seu testemunho, viu? Ó, quando Deus fizer o milagre, não vá se calar. Vai até os confins da terra testemunhando que Deus existe e que ele, se ele fez na sua vida, ele vai fazer na vida de tantas outras mulheres. O título, então, é Governando na Esfera Invisível. Mário, vou aproveitar que eu já estou aqui na leitura, vou ler 7:46 e em seguida eu já passo a palavra para você, tá? Diga assim: porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Só um pouquinho, meninas. Aí. Governando na esfera invisível. As batalhas que enfrentamos no mundo invisível são mais reais do que as que vivenciamos no mundo físico. É no mundo espiritual que tudo começa. Quando compreendemos o que estamos vivendo, seja um momento de prosperidade ou de escassez, isso nos ajuda a enxergar o caminho à frente. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo na nossa vida, e isso nos impede de avançar. No entanto, quando recebemos luz e clareza, temos a visão correta. Assim como Isaías, que só viu o Senhor claramente após a morte do rei Uzias, há momentos em que precisamos deixar algo para trás, para enxergar de forma mais clara. Talvez este seja o momento de uma ativação na sua vida, onde os céus irão visitá-la para trazer clareza sobre áreas que ainda estão confusas. Deus tem um exército sobrenatural preparado para movê-la para o próximo nível. Talvez, como Daniel, você esteja em meio a um grande conflito. Porém, ao se colocar em oração, verá que o mundo espiritual está pronto para responder às suas orações. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora, cabe a nós nos posicionarmos em nossas cadeiras de autoridade no mundo espiritual e governarmos a partir desse lugar.
Não deixe que as batalhas do mundo natural o distraiam. A verdadeira guerra acontece no invisível. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Mariana Laís. Hoje a pastora é a Mari. Bom Obrigada, Mari. dia, Bom dia. bom dia, gente. É uma satisfação estar aqui junto com vocês. É muito lindo ver o mover de Deus, assim, enfim, governar na esfera do invisível. As nossas batalhas, elas não acontecem, de fato, aqui, aonde os nossos olhos podem ver. E desde o início da nossa devocional de hoje, esse tem sido o tema, né? A Eneida trouxe esse tema, a Dona Luzia também, que não é pelos olhos naturais, a gente que vivencia tantos milagres diariamente, todos os dias, com o nosso respirar, com o estar vivo, com estar com os nossos membros funcionando, isso já é um grande milagre, e isso é a bondade do nosso Deus. E é no mundo espiritual que tudo começa. E muitas vezes, no primeiro parágrafo, vai dizer que muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, e isso nos impede de avançar. Mas quando a gente tem clareza e a visão correta, que a visão é a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem a visão para toda e qualquer coisa. Toda e qualquer resposta que a gente buscar, a palavra de Deus vai trazer essa resposta. E quando nós temos clareza disso, quando nós temos essa visão, a gente vai encontrar. Então, a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, porque o Senhor nos deixou isso como promessa. A luz, eu estava pensando que eu fui a pastora tão lúdica, né? Ela sempre traz recursos, como falar do invisível de forma tão lúdica. Eu pensei no vento, mas eu não tenho nenhum ventilador aqui na minha casa, porque eu ia colocar o ventilador e meu cabelo ia voar, vocês não iam ver o vento, mas ele está presente. E aí o recurso que eu encontrei foi o meu ring light. A luz, vocês não conseguem ver, mas ao ligar ela agora, vocês conseguem ver que o meu rosto tem mais brilho. Então, esse é um mundo invisível, esse é o mundo espiritual, ele está nos cercando todo o tempo. E a palavra de Deus é o que nos dá esse direcionamento. No segundo parágrafo, a bispa disse, ela traz a clareza sobre Isaías, ele só viu claramente o Senhor quando morreu o rei Uzias, e essa é a passagem, esse é o capítulo que fala que o anjo vem e coloca uma brasa quente na boca de Isaías, porque ele fala, eu até marquei aqui, ele fala, com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Queridas, quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Lá em Coríntios, deixa eu ver, em Coríntios 5, portanto, se alguém está em Cristo, 5,17, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Um exército sobrenatural o Senhor já preparou para nós. Nós só precisamos acessar essa esfera, porque o Senhor já nos entregou tudo nas regiões celestiais. Nós temos, porque Ele tem promessas para nós. Ele deixa isso muito claro na palavra dele. E hoje eu quero trazer para vocês, antes de ir para o terceiro parágrafo, eu quero trazer para vocês o meu testemunho. Eu tenho muitos testemunhos de fé, algumas aqui já conhecem a história do meu filho, do Rafael. O Rafa, ele é um milagre, mas não é sobre o Rafa que eu vou falar hoje. Depois, se alguém tiver curiosidade, lá no meu Instagram tem o vídeo que eu conto, o milagre, o Rafa foi curado no meu ventre, eu tinha um diagnóstico genético de que ele era uma menina, mas para honra e glória do Senhor, o meu filho veio bem, veio saudável, lindo e está com 8 anos. Mas eu quero falar do milagre de quando Jesus me alcançou. Eu me converti tem 7 anos, eu aceitei Jesus tem 8 anos, na realidade, e eu era aquela pessoa que eu acreditava em darwinismo, eu não acreditava na Bíblia, eu achava que aquilo tudo era história de conto, não via aquilo como real, até acreditava em evolução do macaco, né, teoria evolucionista, mas a partir do Rafa o Senhor me curou,
disso, aí eu vi que ele é o Senhor de todas as coisas, acreditava em Deus, mas aquele Deus do sobrenatural. Mas o Senhor me alcançou mesmo, verdadeiramente, eu conheci Jesus em 2023, quando eu descobri que eu sofri um abuso na minha infância, e isso me trouxe muitas carências, isso me trouxe muitas feridas na alma, porque você acaba sendo apresentada à sexualidade muito cedo, e isso traz consequências de rejeição, consequências de achar que nunca é suficiente. E em 23 eu decidi, eu tinha um sucesso profissional, eu era uma grande profissional numa empresa muito grande aqui do mercado imobiliário de Brasília, ganhava super bem, tinha uma família estruturada, tinha meu marido, tinha meu filho, casa própria, mas eu vi que eu acabava colocando prioridades em coisas que não era aquilo que eu deveria priorizar. E em 2023 eu decidi mudar, eu falei, não, eu quero ser a mulher que Deus fala que eu sou, eu quero ser aquela mulher de Provérbios 31, eu não quero viver para trabalhar, eu tinha uma rotina muito, muito louca, assim, de trabalho, chegava em casa muito tarde, e pensava sempre na provisão, e eu falei, não, o Senhor não me criou para isso. E esse mergulho no Senhor, esse mergulho em Deus, me trouxe uma mudança de mente, uma transformação e renovação da mente, e eu quis romper com tudo que é aquilo que me afastava do Senhor, e me afastar daquilo que desagradava ao meu pai, porque aquela vida já não valia a pena para mim, e isso envolve muita confissão de pecado, e nessa confissão de pecado, a palavra que só vinha na minha cabeça era buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu fiquei nessa, e também pensava todo o tempo em Efésios 6, na armadura que eu precisava me armar de todo o tempo da armadura, do capacete, precisava me armar da palavra, do cinturão, da couraça e do evangelho da paz. Enfim, isso envolveu muita coisa, e meu casamento encerrou ano passado, em função de todas essas coisas, né? Eu sei que Deus faz infinitamente mais, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para o meu filho, e eu sei das promessas que o Senhor tem. Essa mesma época, ano passado, o meu ex-marido estava me avisando que estava saindo de casa, e, gente, eu não tive medo, e nisso eu também já tinha pedido demissão do meu trabalho, e meu ex-marido avisou que estava saindo de casa, e ele falou assim, pede para voltar, porque eu não vou te ajudar financeiramente. Eu falei, pode sair, porque quem me sustenta é o Senhor, porque eu sei das promessas que Deus tem para mim. Não estou falando aqui para ninguém largar o emprego se você tem uma vida que é corrida, se você é a provedora da sua casa, o Senhor tem propósitos para você, entenda, estou contando só o meu testemunho, porque eu senti essa necessidade de largar tudo, de deixar a velha Mariana para trás e ser nova criatura, porque eu entendi que esse foi o meu chamado. E o que eu quero dizer para você é, confia, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. E nessa mesma época ele falou, volta, eu falei, não, pode sair de casa. Eu tinha tranquilidade, pode sair, porque quem me sustenta é o Senhor. Gente, não me faltou nada. Lógico que eu precisei adaptar todas as coisas, precisei modificar muitas coisas da minha rotina, da rotina com meu filho. Quem não sabe, meu filho, ele está dentro do espectro autista e também tem TDAH, então é muita terapia, é muita coisa, mas em tudo o Senhor nos supriu. Nada, absolutamente nada nos falta, nada. Graças a Deus, o pai do Rafael é um pai presente, o pai do Rafael é um pai que está junto dele, assume esse papel de pai, mas em nada. E todo tempo eu pensava, Senhor, tudo isso que eu estou fazendo não é por mim, é pelo meu legado, é pela minha descendência. Então, eu tenho certeza que esses frutos virão, não ainda na minha geração, mas virão para a minha descendência, para a descendência dos meus filhos, do meu filho, dos meus filhos, que eu ainda sonho em ter outros, dos meus filhos e dos meus netos e de todo o meu legado, porque a minha geração, ela não vai ficar fora da salvação, porque eu creio que o Espírito Santo e o Senhor, Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, ele está cuidando de todas as coisas. E, avançando
para o terceiro parágrafo, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E não deixem que as batalhas do mundo natural nos distraiam. A verdadeira guerra, ela acontece no invisível, porque essa é, de fato, a nossa verdadeira guerra. E aqui, para encerrar, eu gostaria de ler agora, para fazer nossa oração, eu gostaria de ler na versão essa é a NVI, a palavra que a gente tem em Efésios, pois a nossa luta ela não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, nós já temos a vitória em Cristo. O Senhor já disse isso na palavra dele, ele já nos garantiu lá em Apocalipse, não é a destruição que é trazida no livro de Apocalipse, não, é a vitória do Senhor Jesus sobre Satanás, porque ele pisa na cabeça dele, então tenha essa certeza na sua vida, por maior que seja a sua dificuldade. Olha, a dona Luzia falou na oração dela, olho para o alto, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a nossa promessa. Essa é a nossa promessa. Portanto, a gente precisa se vestir da armadura de Deus todo o tempo, para que a gente possa resistir no dia mal e permanecer inabalável. Sua guerra não é contra, eu vou falar da minha situação, não é contra o meu ex-marido que saiu de casa, não é isso. O amor em Cristo que eu tenho por ele é superior, porque eu sei que não é a pessoa, não é. Se você tem alguma desavença com alguém, não olhe para aquela pessoa com um olhar de humano, não. É além disso, ame, porque o Senhor, ele nos diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Então, vamos nos vestir, porque o dia mau, ele virá. Então, vamos cingir aqui. Mantenham-se firmes, cingindo-se os cintos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não acreditem nas verdades que às vezes setas venham ao seu ouvido. Proclamem a verdade do Senhor. Somos filhas amadas dele. Além disso, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar? Lindeza, vamos orar. Mari, obrigada. Pode orar. Obrigada. Neida, a oração do livro hoje é: Senhor, ajuda-me a enxergar claramente o que está à minha frente, que eu possa acessar as bênçãos que já foram preparadas para mim nas regiões celestiais. Dê-me a sabedoria para governar minha vida a partir do mundo espiritual, com clareza e confiança. Amém. Pai querido, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, por esta manhã, Senhor, que não é a Mariana, não é a Eneida, não é a pastora Leia que vem aqui falar para todas essas mulheres. Não, Senhor, é o teu Espírito Santo, é o Senhor que prepara essa agenda todos os dias, para que nós possamos, Senhor, comer o pão fresquinho da manhã e saber, Deus, quem nós somos em Ti. Que, Senhor, as guerras, elas virão, mas a certeza da vitória nós já temos, Senhor, porque o Senhor já declarou isso sobre a vida de cada uma aqui. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida da irmã Luzia. Senhor, eu te agradeço pela vida de todas as irmãs, pelas 65 irmãs que estão aqui presentes e por todas aquelas que ainda irão assistir. Pai, que hoje nós sejamos inundadas pelo teu bálsamo, pelo teu amor, na certeza, Senhor, que não existe luta ou guerra maior, Senhor, do que a tua palavra e do que todas as promessas que o Senhor tem para nós. Não tem dívida, Senhor, não tem sofrimento, não tem casamento interrompido, casamento que nada, Deus, tudo o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o
O Senhor se o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Obrigada, Jesus, por esta manhã, onde algumas aqui já estão se preparando para ir para o culto. Abençoa, Senhor, o levantar, abençoa o sair de casa e o retorno. Senhor, estende uma bênção especial sobre a família de todas essas mulheres, sobre a minha casa, Senhor, porque nós te buscamos de alma, de corpo e de espírito, Senhor, porque Tu és a nossa água. Tu és o nosso pão vivo, Senhor. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso desejado. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Mari. Ô, gente, nesses 40 minutos, quanto nós fomos edificadas. Que lindo. Ó, irmã Luzia, irmã Mariana. Mari, obrigada. Quero dizer que o que Deus fez na sua vida, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer, você vai edificar muito a vida de muitas mulheres. E que Deus abençoe a sua vida, Mari, e que muito em breve a recompensa de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida te alcance. Linda. Mari é linda, né, gente? Olha, cada uma das irmãs do discipulado que vier aqui, olha, é tudo potência, viu? Mari, prepara para a gente tirar a fotinha, por favor. A pastora prepara a gente de um jeito que eu vou dizer. A Marcinha está dentro do ônibus, a Juliana já está com roupa de kids. Olha aí, a Cris, a Marcinha no ônibus. Eba, vamos ter Juju no Kids hoje? Vai ter. Animada para contar a história de Emaús. Ai, que lindo. Tô lá também, já tô aqui de Kids. Vai, Mari. Todo mundo abriu as câmeras, sem notificações, por favor. 1, 2, 3. Calma aí, que ainda não foi, não. Aí. Foi. Obrigada, Mari. Meninas, um domingo abençoado para vocês. Hoje vocês saíram fortalecida. Não saíram? Palavra maravilhosa. Sempre saímos fortalecidos. Eneida, por isso que eu digo que a pastora Vamos tomar café. Bora. Como é que é, Marcinha? Eu digo que a pastora Leia é 1000, ela treina as 30, mais 700 mulheres para viver uma vida pautada. Eu amo todas vocês, amo demais. A Mari, então, todas vocês, todas mesmo. Vocês são sensacional e a pastora Leia coloca a gente para cima mesmo. E ela ainda vai, esse grupo ainda vai chegar ao YouTube, e eu creio que vai ganhar muitas mulheres. Amém. Amém, Marcinha. Amém. Mari, tem mensagem profética para você nas mensagens do grupo. Ó, aqui nas conversas aqui,